Olá você meu amigo, olá você minha amiga, que me acompanha aqui no canal. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou lhe contar aqui a história de um terremoto que aconteceu aqui em Fortaleza, lá no ano 2008, tá certo? Foi mais ou menos no mês de maio, tá bom? Detalhe, viu? Esse terremoto, eu cheguei a sentir esse terremoto. Foi mesmo, eu não tô com conversa não. Eu estava na casa do meu pai, em frente à casa dele, esperando ele descer, que nós iríamos fazer alguma coisa. E quando eu estava no carro parado, só aquele balançado, né? Aí eu achei aquele estranho. E eu lembro que ali era uma volta de umas 3 e tanto da tarde. Tava um sol forte nesse dia aí. Eu gravei esses detalhes porque foi uma coisa que, assim, aqui no Ceará acontece muito tremor de terra aqui no Ceará, mas geralmente é magnitude de máximo 2,5, que não, graças a Deus não chega a atingir nada, graças a Deus. Mas nesse dia aí deu uma magnitude de 2,5 até 3,9 graus, né? Eu achei aquele estranho. Aí, quando foi de noite, né, porque a gente não tinha ainda a internet na palma da mão como temos hoje, YouTube estava ainda no começo, né? Eu fui lá no noticiário observar essa informação, fui buscar. Aí realmente deu no noticiário local daqui, né? Tanto para a emissora da Globo, para SBT, para Bandeirante, enfim, né? Que tinha os seus meios de comunicação local. E também até em nível nacional, tá bom? Então eu vou te trazer essa história aqui para você ter mais detalhe. Mas antes eu convido a você, se você é novo aqui no canal, para que você se inscreva, tá certo? Ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo. Vou pegar aqui uma cópiazinha aqui do site da Folha da UOL, tá bom? Tá aí. São Paulo, quinta-feira, 22 de maio de 2008. A informação é de lá, tá bom? Mas eu tô aqui lhe contando porque eu senti esse no braço, né? Eu fiquei até com dor de cabeça no dia. Olha, tremores em Sobral atingem Fortaleza. Por que Sobral? Porque na verdade o epicentro desse tremor aconteceu lá na localidade de Jordão, que fica na cidade de Sobral, tá certo? Aqui no Ceará, ao norte do Ceará. Tá bom? Depois você pode buscar no Google onde é que fica, enfim. 2 abalos sísmicos foram registrados ontem à noite, né? No caso, dia 21, né? Ontem à tarde, né? Falei ontem à tarde, tá aqui a informação. Na localidade de Jordão e sentidos a 240 quilômetros de lá, na capital do Ceará, que é Fortaleza. E segundo a Defesa Civil do Estado, os abalos não causaram grandes danos. Houve relatos de destelhamento de casas. 2 tremores de terra com intensidade até um pouquinho alta, 3,9 e 4,3 graus na escala Richter, assustaram ontem moradores do Ceará. O epicentro foi na localidade, né, você que é da cidade de Sobral aí, Jordão, em Sobral. Mas os abalos foram sentidos até em Fortaleza, que fica a 240 quilômetros, né, de lá para cá. Segundo a Defesa Civil do Estado do Ceará, os abalos não causaram grandes danos, tá certo? Não teve grandes danos. Mas houve relatos de casas mais frágeis, de barro e de menos que foram desabar, enfim. Os danos não haviam sido quantificados até o início da noite de ontem, né? No caso aí na noite da época, né? Que é 21 de maio de 2028. Sobral, né? E sua região tem tido atividades sísmicas intensas desde o começo do ano, na época, né? Ou seja, desde quando começou a ter um pouco de internet, né? A gente tem um pouco mais de internet no celular, mas não tinha redes sociais, começou a ter um relato ao outro. Porque naquela época, para pessoas que são você que é mais novo, estava tendo a troca do jornal impresso, né? Pelo na palma da mão, né? Mas ainda não tinha a situação de redes sociais como tem hoje, tá certo? É porque tinha o Orkut lá no computador, enfim, mas na palma da mão, como você está vendo aqui, não tinha essa qualidade, enfim. Os danos não haviam sido quantificados até o início da noite de ontem, no caso da época. Sobral tem sido atividade sísmica intensa desde o começo do ano, no caso da época. De janeiro de 2008 até ontem, no caso da época, houve registro de 835 tremores no local, segundo o laboratório sísmico da UFRN, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
que monitora a área. A maior parte dos abalos é microterremotos, que nem sequer é sentido na população. Ao menos um tremor de ontem, na época, né, foi mais forte, contudo, né, já registrado na área. Segundo técnicos da faculdade, chegou a 4 graus. Na análise do laboratório sismológico da UNB, Universidade de Brasília, chegou a 4,3. Antes, os abalos de ontem tinham sido de 3,9 graus no final de fevereiro. A população que vive perto do epicentro do tremor, no norte da Serra, ficou assustada e deixou suas casas sob chuva. Sismos de menor intensidade ainda eram sentidos ontem à noite, ou seja, depois que houve no dia da tarde, né, ainda ficou um pouquinho de noite, né, isso aí. Após os abalos mais fortes, a Prefeitura de São Paulo na época começou a distribuir na época lonas para abrigos provisórios. O primeiro tremor de 4,3 graus foi às 16h25. 3 minutos depois foi sentido 3,9 graus. Em Fortaleza o reflexo foi menor. Para o geólogo Cristiano Chipringanond, na época, da UNB, ele disse que a hipótese é que o fenômeno seja de um tipo exame sísmico, que vários tremores se sucedem no mesmo epicentro durante algum tempo. Então é só contar aqui uma história do terremoto que eu senti aqui em Fortaleza, né, que assim como eu estava falando, desde todo ano, todo dia eu abro aqui no jornal aqui, local, estadual, enfim, sempre tem uma cidade daqui diferente, que mostra que houve um abalo sísmico, isso e aquilo, mas assim, dessa magnitude de grandes proporções, graças a Deus não houve não. Só houve uma com grandes proporções, foi lá no século passado, né, no século 20, que foi no ano de 1980, tá bom? Que foi na cidade de Pacajus e Chorozinho, né, que na época Chorozinho ainda fazia parte de Pacajus, enfim, tá certo? Que houve um abalo muito grande lá, um abalo muito maior mesmo. Mas assim, em termos disso, você tem um aqui, outra colar, coisa isolada. Todo dia eu abro aqui o jornal, tem alguma coisa ou outra, mas graças a Deus não tem situações de a pessoa ficar desabrigada, isso não, graças a Deus. Que tua pressão, coisa ou outra, né? Pois é a história que eu queria contar sobre o terremoto, o microterremoto, conforme falou na reportagem, que aconteceu aqui em Fortaleza, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.